Para quem está assistindo o reprise, essa é uma live com a doutora Flávia. Ela é neuropediatra, formada pela Santa Casa, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Boa noite, galera! Faz tempo, né, que a gente não se encontra por aqui. Olá, Vera! Bia Calegari, oi! Boa noite, Anne! Ah, minhas alunas do curso. Elisa entrou. A Flávia, a doutora Flávia, ela é muitíssimo especial, porque além dela ser neuropediatra formada pela Santa Casa e ser assim uma profissional extremamente humana, atualizada, muito incrível que vocês vão ver, ela é minha amiga há mais de 20 anos. Então, se vocês nos virem, é por isso. Tô convidando ela. Olá! Estamos ao vivo! Manda bala, amiga. Quer falar alguma coisa antes da gente começar a falar sobre os transtornos? De estar aqui, a Paula é uma amiga minha de muitas décadas e eu acho que o trabalho que a gente faz tem muita relação, assim, toda a parte de estímulo que ela faz em casa, principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente está com as crianças em casa com pouco entretenimento, realmente eu acho que esse é o foco, assim, pensar juntas no melhor forma de desenvolver as crianças. Eu acho que esse é o objetivo de hoje, assim. E de sempre. Sim, sim, total. Então vamos começar. O que na verdade são esses transtornos de neurodesenvolvimento que a gente pode falar? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm que impactar, na verdade, a vida social e a vida acadêmica da criança. Então, principalmente, a gente vai falar sobre autismo, sobre o transtorno do espectro autista, sobre o transtorno do espectro de déficit de atenção e hiperatividade. Ele inclui outros transtornos também, como a dificuldade escolar um pouquinho mais específica, distúrbio da leitura, da escrita, da matemática. Mas hoje o foco vai ser mais em relação ao TEA e ao TDAH, porque foi baseado nas dúvidas que vocês enviaram para a gente. Foi bastante... foi o que destoou, assim, de dúvidas. Então, a gente vai focar mais nisso. Então, para a gente pensar em causas dessa alteração do transtorno do desenvolvimento, isso pode começar, porque tem muita dúvida, desculpa, é que as causas começam, na verdade, desde o período pré-natal. Então, na verdade, nas primeiras semanas de formação do bebê, do feto, a gente já está formando o tubo neural e o que vai evoluir para o sistema nervoso central e depois o cérebro. Então, alterações no começo da gravidez, às vezes as pessoas só conseguem saber realmente o diagnóstico. Ah, estou grávida com 4, 5 semanas. Aí o tubo neural já está até fechado, já está até formado. Então, por isso que a gente fala que é tão importante a gente começar o acompanhamento no pré-natal. Começar as suplementações que precisam, orientação alimentar, sobre hábitos de vida, tudo isso para a gente tirar sempre o melhor do desenvolvimento. Sim. Era isso que eu ia falar, essa questão da alimentação, né? Na gravidez, como faz diferença, né? A gente ter uma alimentação saudável, enfim, mesmo mudar hábitos que a gente tinha, né? Para melhorar, para justamente, acho que favorecer nessa formação desde o princípio, né?
do embrião, do feto, enfim, né? Sim, faz muita diferença, na verdade. Porque quando você sabe da gravidez um pouquinho mais avançada e a gente já tem menos o que fazer, né? Mais legal quando a gente começa o acompanhamento desde do preparo. Sim, Acho que sim, antes com de começar, certeza. eu queria falar muito rapidamente sobre uma questão. Eu sei que é um pouquinho chata, eu sei que tem gente que vai virar o olho um pouquinho, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns termos que a gente usa que podem ser um pouco ofensivos. Então, quando a gente vai falar de deficiências no geral na neuro, no último ano o IBGE lançou um dado que 25% da população do Brasil tem algum tipo. Que tome muito cuidado com as palavras para não ofender uma classe que é muito grande, certo? Então, são coisas que a gente Sim. só consegue reparar e mudar. Foi? Depois que alguém O que pontua, foi? porque muitas vezes a gente fala sem consciência, sem realmente entender, sem intuito de ser agressivo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em falar uma criança normal e uma criança autista, o que é o normal, sabe? Por que falar normal é o melhor termo a ser usado? Quando a gente vê, por exemplo, uma criança que está brincando sozinha, ou um adulto que por algum momento se saiu do grupo e está mais quietinho ali, a gente fala, olha o autista. Será que isso não está um pouco carregado de um preconceito, de uma palavra um pouco ofensiva? Então, acho que isso, eu gostaria de trazer um pouquinho essa reflexão, que eu acho que na neuro é muito importante a gente tomar. É chato, realmente, é um cuidado constante com as palavras, mas eu acho que a gente só consegue abrir o olho para isso quando alguém pontua que pode ser ofensivo para outra pessoa. Por exemplo, quando a gente fala, você é um retardado, você é retardado. Isso vem de retardo mental, ou seja, uma pessoa que tem um diagnóstico de deficiência intelectual. Isso está ofendendo, ou pelo menos está tentando ofender a pessoa. Sim. Então, quando a gente fala muito drogadito. Existe um termo correto para isso, que é filho de mãe drogadita. Por que a gente não fala dependente químico, sabe? É uma patologia, é uma doença de uma pessoa que tem que ser cuidado. Então, o que a gente sempre, na dúvida, o que a gente sempre tem que pensar é PCD. Primeiro vem a pessoa, depois vem a deficiência. Então, é uma pessoa com deficiência. Então, isso facilita um Exatamente. pouco, assim, quando a gente vai pensar. A gente não vai caracterizar como diagnóstico. Ou autista. Ou... Sim, porque antes de qualquer patologia, antes de qualquer transtorno, qualquer coisa, é uma pessoa, né? Por Exato. isso o PCD, né? É um cuidado que a gente tem que ter contínuo com as palavras, porque pode ser um pouco ofensivo mesmo sem querer. Mas Claro, faz parte dessa mudança toda que a gente está fazendo com tudo, né? Com tudo. Com bom, se você certeza. quiser um pouquinho entender mais, isso chama um pouco de capacitismo, é mais um ismo. Eu sei que muita gente vira o olho que não gosta, acha que é mimimi, mas Ah, eles que lutem. se tiver interesse, Precisa falar mesmo. mais. Então, aqui vamos começar a falar sobre as principais dúvidas que surgiram, que são os atrasos, principalmente atraso de fala e atraso motor. Então, o que mais tem de pergunta é, doutora, meu filho tem X anos e só fala papai e mamãe. Ou então, meu filho tem Y anos e não fala nada. Eu acho que são Uhum. queixas muito comuns agora na pandemia. Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer diagnósticos à distância, assim, antes de estereotipar crianças. Eu acho que, principalmente a Paola e todas as pedagogas ou pediatras gerais ou mães que estão assistindo, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Que o quanto a gente está estimulando essas crianças agora, numa época de distanciamento social, sem escola presencial, com a aula online, o quanto tempo de tela essas crianças têm. Parece que a tela não influi. A pergunta que mais tem, doutora, fica no tablet, mas fica brincando de jogo educativo, ou fica só vendo desenho que eu deixo. Isso É a coisa que eu mais ao desenvolvimento. falo. O que eu recebo de questão, de pergunta, de dúvida com relação à fala, a primeira coisa que eu pergunto é isso.
como que é o consumo de telas. Inclusive, nem estava programado da gente falar isso, mas eu vou fazer um adendo, já que a gente está falando, né, desses transtornos, dessas nomenclaturas, enfim, existe relacionado à tela, existe o autismo virtual, né? Que é quando a criança está muito exposta às telas e ela começa a manifestar todos o estereótipo, né, do autismo. E, na verdade, está relacionado totalmente às telas. E quando tira as telas, é uma coisa muito louca da gente pensar, né? E eu já recebi depoimentos de mães falando que foi o caso em casa, sabe? Que a criança não falava, a criança não interagia, era totalmente, estava com suspeita mesmo de ser, Um transtorno. enfim, de avaliar exatamente. E, na verdade, eram as telas. Então, essa é uma das minhas grandes Amigas, batalhas, exatamente. eu acho que o que é muito importante, assim, nesse começo, é realmente separar isso. Peraí, pausa, amiga. Aumenta o seu volume, agora você já pode aumentar. Foi? Acho que sim. Se tiver coisado, você fala. Boa, bora. E antes da gente pensar em categorizar como transtorno, então, lembra que eu falei transtorno é algo que tem que comprometer a vida da pessoa, as relações, a vida social, a vida acadêmica. Eu acho que a gente tem que ter calma e analisar como é que está o contexto. O contexto é criança que está em casa, sem poder gastar energia, sem poder interagir com outras crianças, pais cuidadores que estão fazendo home office enquanto a criança faz homeschooling. Então fica realmente assim, putz, a gente briga, e tem até um paradoxo, né? A gente briga tanto para a criança não ficar na tela e depois a gente quer que uma criança de 2 anos fique sentada na frente de uma tela fazendo as atividades que a professora está pedindo, sabe? Que a Paola... Pelo amor de Deus. Não vamos entrar nesse mérito, mas é uma questão muito complicada. Eu, particularmente, mais uma questão pessoal, assim, eu sou totalmente contra. Entra muito as suas atividades nisso, assim, de como fazer essa interação com crianças de formas mais práticas em casa, com pouco tempo, com pouco recurso, com coisas que não sejam tão caras. Sim. Porque, cara, é punk. Quem tem criança em casa, que tem energia, que tá acostumada com ir pra escola, fazer natação, fazer karatê, ir pra pracinha, do nada a criança está em casa. Sim. É difícil, Sim. né? E só voltando um pouquinho essa questão da tela, além dela ajudar muito o atraso de fala, a gente tem muito um hábito, eu digo a gente como sociedade, por exemplo, a gente deixa muito a criança na cadeirinha ou no carrinho de frente para o computador, ou de frente para o tablet, de frente para a televisão, para telas no geral. Isso acaba propiciando também um atraso motor. Parece que não, mas sim. Isso também... Nossa, total! Paradinha lá na mesma posição, ela não tem interesse em buscar. Eu sei que todo mundo odeia o tummy time. Eu sei que, assim, toda vez que eu falo tem que colocar de barriga para baixo, tem que estimular, coloca no peito, olha no olho, todo mundo fala, putz, chora, é um saco, não vou fazer. A Paola odeia também, vamos falar sinceramente, todo mundo odeia. Eu tive bastante questão com isso. Com o Nino. Sabe que é uma forma de estimular a interação, estimular a parte motora. Então, a criança fica lá paradinha, ninguém interage com ela, que ela não tem vontade de se mexer, que ela não tem vontade dessa questão, atrasa o motor também. Sim, com certeza, muito. Aliás, a cadeirinha do Nino, ele ficava, eu usava a cadeirinha com ele. A cadeirinha dele, eu me desfiz total, depois que eu percebi que, na verdade, a cadeirinha, ela acaba sendo como uma tela para o bebê, na questão motora. É nada mais do que uma perda de tempo precioso para o bebê, na verdade, porque a tela ela é uma perda de tempo para a criança, que a criança está ali
só existindo, né? E a cadeirinha, deixar a criança ali numa posição que, enfim, ela já tá parada ali, é uma perda também muito significativa para a questão motora mesmo, mesmo. Então, o tummy time é chato mesmo, a criança chora, mas assim, é muito necessário, total. Olha, quem diria? E né? O que que eu vou fazer? Verdade, o que que eu vou fazer? Mas assim, eu Mas acho eu que acho importante isso que você falou. O tummy time ele não é só colocar o bebê de bruços, né? Existem muitas outras formas de fazer o tummy time. Então, formas mais prazerosas. é exato, mãe orientada. Sim, Então, tem uns sites muito legais sobre o Tummy Time, depois a gente pode divulgar. Só sim. uma coisinha sobre atraso motor. Quando vem essa pergunta, doutora, meu filho tem 7 meses e não senta sozinho. É uma mensagem que é muito difícil da gente interpretar isoladamente. Eu acho que a gente precisa ir parar um pouquinho e pensar um pouco mais. Desde o começo. Lembra que eu falei que a gente está formando o sistema nervoso central desde as primeiras semanas de gestação? Então, como é que foi essa gestação? Como é que foi esse parto? Como é que esse bebê desenvolveu até chegar até aí? Então, é muito difícil a gente fazer um diagnóstico, ou falar uma conduta, ou falar alguma coisa assim mais pontual, sem examinar a criança e sem saber esses antecedentes, esses históricos. Então, assim, tem atraso de fala, tem atraso motor, conversa com o pediatra, vamos ver, sabe? Vamos ver como é Nossa, super. antes de falar, olha, o diagnóstico é esse, vi no Instagram, a filha da minha amiga tinha e era igual. Vamos conversar. A gente está numa situação, a gente está numa situação de isolamento social inédita. Então, essa questão do Sim. estímulo vem muito mais forte que nunca, sabe? Com essa falta de rotina, com esse negócio de vai pra escola. Falta de escola. Falta de escola, porque na verdade não é que o home office está acontecendo ao mesmo tempo que a criança está em casa. E os pais continuam tendo que cumprir obrigações para o trabalho. Então não tem, muitas vezes não tem. O que a gente mais vê é isso. São pais trabalhando muito, 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 muito. É a realidade da maioria. E a criança não tem a possibilidade de ter essa atenção devida que precisa. E o quê? Na escola ela tinha tudo isso, né? Todos esses estímulos, inclusive de fala, porque eu acho que é importante essa questão do atraso da fala. A criança aprende a falar também observando os adultos falando. Então, se os adultos no ambiente não falam, né, que é uma coisa que as crianças têm muito contato na escola, com o adulto falando, adulto cantando e tal. Agora, se, por exemplo, se é só a criança e mais um adulto na casa, e esse adulto não está falando com ninguém, por exemplo, a criança não tem essa questão, né, de visualizar os lábios, de escutar. Enfim, eu não vou me adentrar muito nessa questão da tela, mas assim, os sons que a criança vê, por exemplo, na televisão, é muito diferente de ela estar escutando, dela estar vendo uma pessoa realmente falando. E tem Inclusive, teve uma fono que me chamou outro dia aqui, que ela falou que já está tendo. Bom, essa pandemia vai ter assim, reflexos que a gente nem imagina, né? Mas ela falou que já está começando a aparecer danos, assim, né? Prejuízos com relação à linguagem por conta das máscaras. verdade. Porque as crianças perdem, É verdade. dependendo do contexto e tudo, perde. Se a gente for pensar também no intuito de se comunicar, porque quando a gente está em casa, se tem uma criança que está lá começando a desenvolver a fala. Se a criança aponta a água, o adulto vai lá e leva a água. Uma coisa é essa criança na escola tentar se esforçar para se comunicar com os iguais, para brincar, para fazer parte da brincadeira, para aumentar o vocabulário, para se fazer entender. Isso é um baita estímulo também. Então, Sim.
E aí já fica aqui a observação com relação a isso. Já é uma provocação aí, essa questão de apontar, né? E o adulto já dá antes da criança nem sequer ter a chance de se esforçar para pedir o que quer, para se expressar, o adulto já traz e já antecipa, é aquela velha antecipação, né? Já é uma coisa que não é só na escola, Sim. que não deve acontecer. Em casa também, né? A gente precisa, mais do que dar, assim que a criança fala, a gente precisa estimular, perguntar, o que você quer? Você quer água? Ah, é a água? Então tá bom, então toma aqui a água. E a criança precisa desse tipo de interação, né? Parece que está implicando, né? Parece que você está forçando, mas é uma das formas desse estímulo que a gente É um fala. estímulo, sim. Eu E acho com que relação a... Fala. Não, com relação ao TDA, né? Que a gente tem algumas variantes, tem o TDA, né? Que é o transtorno do déficit de atenção, tem o TDAH. Como é que é esse? acho que é muito importante esclarecer isso. Toda vez que a gente for falar TDAH, a gente está incluindo o fator desatenção e hiperatividade. Então é legal a gente ressaltar que ao longo da vida, ou em casos específicos, o paciente não necessariamente vai ter os dois. Ele pode ser só um desatento, sem ser um hiperativo. Ou então, em alguma fase, Uhum. vai predominar a desatenção, em a outra fase vai predominar a hiperatividade. Hiperatividade. A hiperatividade, ela vem muito junto com a impulsividade. Então, assim, para a gente falar Uhum. TDAH, repito 10 vezes, não é uma criança agitada. Então, para a gente fechar critérios para TDAH, tem que haver um comprometimento mesmo da qualidade de vida dessa criança. Então, primeiro, tem que ter um déficit sustentado, persistente da atenção, uma agitação psicomotora e uma impulsividade. Repito, o desatento, ele pode não ser hiperativo. Então, vamos lembrar, a gente vai Uhum. falar um pouquinho mais lá para frente, mas assim, tem que ter o prejuízo. Aí, quando a gente vai, as perguntas mais frequentes são: putz, meu filho de 2 anos é muito agitado, ele é hiperativo? Então, assim, a gente tem que ter essa referência de que não pode ser compatível com a idade. Então, tem mais idades que a gente espera realmente um perfil de comportamento. Uhum. Pena, porque na pandemia a gente acaba perdendo isso, né? Ah, se você tem um irmão mais velho que aos dois, você consegue, não é comparar, mas é realmente relacionar, né? O Tem que um isso parâmetro, né? é um parâmetro. Ah, ele é o mais agitado da classe? Não, ele é agitado em casa, mas na classe ele é exatamente igual todos os outros amigos. Então a gente tem que lembrar Sim. que tem que ser um critério de comparação. Não pode ser relacionado à fase do desenvolvimento. Outro critério muito importante. O TDAH, muitas vezes, ele é julgado, estereotipado como uma criança sem limite, a criança sem educação, a criança que os pais são mais flexíveis ou pouco rígidos. Então, o que é muito importante nesse diagnóstico? A gente avaliar essa criança em mais de um ambiente. Então, quem são os Sim. fatores? Como ela age em casa, como ela age na casa dos avós ou de outros cuidadores. Por exemplo, temos pais separados, como age com o pai, como age com a mãe, ou cuidadores, eu nem gosto muito de falar pai e mãe, mas cuidadores. Sim, sim, E sim, na sim. escola, é assim, um baita reflexo. Então, putz, a gente sempre faz, durante o diagnóstico, a gente sempre pede a opinião, assim, o relato de mais de uma pessoa, para realmente fugir desse viés de ela, pessoa que é muito mole e não põe limites para a criança, sabe? Porque existe isso, Sim. ele não respeita. E na verdade pode ser um transtorno.
E Sim. outra questão muito importante é realmente, ele é desatento, mas ele vai super bem, tira excelentes notas. Para a gente classificar um transtorno, tem que ter um comprometimento. Então, ele tem que reduzir o desenvolvimento escolar, tem que comprometer as relações interpessoais daquela criança, tá? Então, realmente, Sim. a pessoa pode ser desatenta, a pessoa pode ser hiperativa, mas não preencher critérios para ter esse transtorno. É muito Uhum. difícil porque a gente vai ver, por exemplo, no TDAH, a gente tem relatos de 5 a 10% de crianças e adolescentes, isso é no mundo, com esse diagnóstico. E a gente vai ver que ele tem um padrão de herança de 77%. Então, Caraca! quando a gente fecha o diagnóstico de uma E o que criança, que significa isso? Que tem assim, uma taxa de herança? se eu tenho um diagnóstico de TDAH, a chance dos meus pais terem esse diagnóstico e ter passado desapercebido ou realmente receber isso é 77%. Então, o que acontece muito? A gente ainda tem um preconceito com essa questão do TDAH, porque fica como o mimado, como o sem limites. Aí o pai vai falar, olha, a gente fala pro pai, olha, isso é um transtorno, vamos tentar melhorar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Ele fala, mas eu também tinha isso e sobrevivi. E tô aqui, tô ótimo e trabalho, constituir família. Então, existe uma relação um pouco mais delicada com isso, porque como às vezes os pais passaram pelos mesmos sintomas e conseguiram driblar isso Mas e era outra coisa, né? Hoje a gente tem outros estudos, outras terapias, outras formas de entender e lidar, né? E trabalhar para a vida. É, Eu tenho eu não sei se eu posso expor a identidade, mas ela tinha muita dificuldade na escola. Eu não vou falar porque eu não pedi permissão antes para falar, mas ela tinha muita dificuldade na escola, tinha muita dificuldade nas provas, estudava muito antes e chegava nas provas, a nota nem sempre era satisfatória. E às vezes rolava isso, sabe? Tipo, você precisa se esforçar mais, falta de estudo, rolava aquela ameaça básica de mudar de escola. E rola uma coisa. E aí, enfim, preencheu uma série de requisitos, enfim, para fechar o diagnóstico. E era TDA, acho que sem o H, sem a hiperatividade. E aí tem essa questão de que o TDA, a pessoa com TDA, ela pode ser tratada de outra maneira, né? Eu sei que essa pessoa a qual eu tô falando agora, ela chegou a fazer prova diferente. Eu não me lembro como foi que ela fez a prova, mas que ela é importante as famílias saberem que existe a questão do acompanhante terapêutico, né? Que se houver necessidade, um adulto pode acompanhar a criança. Existe a questão, várias questões, eu não sei se você sabe falar mais sobre isso, se é, enfim, muito específico para a gente abordar aqui, mas essa questão, por exemplo, das provas, existem outras, porque é aquela coisa de não colocar todo mundo na mesma caixinha, porque a Paola não é igual a Flávia, que não é igual a fulano, que não é igual. E cada um tem os seus aspectos, as suas necessidades particulares. exato. E é um direito, né? É um direito de quem tem algum transtorno ter essas diferenças, né? Tem dois pontos assim que eu queria ressaltar que são muito importantes. Primeiro que o TDAH ele é um transtorno crônico. Então esse paciente que é hoje adulto e teve essas queixas
Na infância, 65% mantém as queixas na fase adulta. Então, assim, não é que existe um tratamento, você faz uma terapia, você faz um remédio e resolve. Não, essa pessoa, ela criou estratégias, ela deu um jeito de se fazer funcional, mesmo com aquelas dificuldades. Então, entra Sim. aquilo que a gente trabalha muito na pediatria geral, fazendo até um paralelo, nada a ver, mas assim, eu fiz isso e sobrevivi. Eu fiz isso com meus filhos e sobrevivi. Então, a gente é aquele lema da pediatria atual, que é estamos criando sobreviventes. A gente não precisa criar sobreviventes. A gente tem conhecimento para desenvolver o melhor daquele potencial. Sim. Entendeu? Então, assim, E até porque você falou que, assim, para ter o diagnóstico, para ser um transtorno, precisa comprometer em alguma coisa a vida dessa pessoa, sim, né? Então, a forma da gente lidar hoje é trabalhar com essa questão que compromete em algum aspecto a vida dessa pessoa para ela poder viver melhor, né? exato. E desenvolver o máximo que ela puder. Um paralelo muito claro, Sim, por exemplo, a pediatria e a neuro, elas se atualizam muito o tempo todo. Então, por exemplo, hoje ainda tem muitos livros de mamãe e bebê, de introdução alimentar, que falam do suco com açúcar. Então, a gente tem uma resistência ainda das pessoas. Aí vem a avó, minha mãe, parênteses, que fala, mas eu sempre dei suco, eu sempre. Cara, a gente mudou, a gente está estudando, a gente está conhecendo, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, da mesma forma que a gente exatamente. evita o açúcar até os 2 anos, que a gente dá preferência para comer a fruta ao invés de tomar o suco, a gente tem que pensar, se a criança está com uma dificuldade, ainda não sei se é um transtorno, vamos tentar fazer algumas estratégias e ver se fica mais fácil, se flui melhor? Eu acho que é isso. Sim, Então, assim, na idade pré-escolar, predomina muito a questão de acidente. Então, é uma criança que tem mais agitação, que não tem, que vê o fogo e põe a mão, que atravessa a rua essa sem impulsividade, né? exato. E aí acaba sendo aquela criança que destoa, aquela criança que causa na escola, aquela criança que causa na casa, que causa acidente, que se joga, que escala os móveis, que se machuca o tempo todo, que quebra tudo. Quando a gente chega na escola, na idade escolar, que essa criança começa a ser alfabetizada, a gente começa a observar mais o quesito da desatenção, porque aí ela precisa parar e focar naquela atividade. E aí eu até faço um Sim, parênteses, por exemplo, se a criança ela é desatenta sem o quesito hiperativo, ela fica como a distraída, como a que está no mundo da lua, que está sonhando sim, acordado, que está ali, mas não está ali, porque ela está ali, ela não está causando, andando, escalando os móveis. Mas ela está ali parada, sem causar na sala de aula, sem causar em casa, mas ela não está com aquela atenção, ela não está com aquele foco, ela não está ali. Então, na idade sim, escolar, isso começa a refletir um pouco, né? A questão da alfabetização, leitura, escrita, tudo isso. Quando a gente fala em impulsividade e imperatividade, a gente fala muito daquelas crianças que falam muito. Daquela criança que responde antes de você terminar a pergunta. Aquela criança que não espera a vez dela perguntar, que já levanta a mão ou que já sai falando. Então, isso é muito da hiperatividade com impulsividade. Esse interromper, falar dele, sabe? Tá ouvindo uma outra história. Aí ele chega lá no meio. sim. Isso é muito característico. Claro, isso é característico, isso não faz diagnóstico sozinho, tá? Isolado não significa absolutamente nada. Milhares de coisas pode significar, Também. né? Inclusive que ela quer contar só que aconteceu X coisa numa hora que não tem nada a ver, mas beleza, segue o baile. Exatamente. Sim, E outra questão, na adolescência, quando a gente muda um pouco a fase, essa impulsividade, às vezes a gente pode ver como uma relação muito conflituosa. Então, é aquele adolescente que não sabe se expressar, que é muito uma coisa mais disruptiva, assim, que tem relações muito conflituosas com pais, com os colegas. E nessa fase,
se a gente está suspeitando do TDA, Hum, TDAH, é muito importante a gente tomar cuidado, orientar os pais e os cuidadores sobre possibilidade de abuso de substâncias, porque tem uma característica ser mais impulsivo. Então, assim, vamos. Então, cuidado com isso, tá? É só um parênteses, assim, legal de lembrar. Que uma hora vai chegar, né? Essa criança vai virar uma adolescente. sim. E a respeito do diagnóstico, como é que rola isso? Então, o diagnóstico, a gente falou um pouco das características no geral, assim, de forma abrangente. Mas para fechar o diagnóstico, a gente usa algumas escalas. Lembra que eu falei que a gente usa em mais de um ambiente? Então, a gente dá para os cuidadores, normalmente a gente dá para os Sim. professores também, para a escola, para a gente saber como essa criança se comporta em mais de um ambiente. É muito importante, antes de tudo, também, a gente ver como está a qualidade de sono dessa criança. Porque, principalmente, Uhum. a gente não tem uma rotina tão estabelecida. Que essa criança, uma noite que a gente, não só criança, a gente também, uma noite de privação de sono, no dia seguinte a gente vai ter uma alteração de comportamento, a gente vai ter uma alteração da atenção, a gente não vai render tanto quando a gente está habituado. Então é uma questão muito importante também. Como é que está o sono dessa criança? Ah, Sim. não está rolando. Então, acho que antes da gente pensar nesse diagnóstico, a gente tem que arrumar algumas outras coisas. E a gente tem critérios muito específicos que a gente faz pelo DSM-5, que são realmente clínicos. Não tem um teste, um biomarcador, um exame de sangue que você faz e fale, ó, é isso. Aí entra muito a Sim. parte multiprofissional. Então, o relatório da professora, o relatório da terapeuta ocupacional, o relatório das pessoas da psicóloga. Então, me Sim. conta, porque pensa numa consulta que você tem, sei lá, por volta no máximo, com luxo, 1 hora, com aquela criança, num ambiente que ela não conhece, que não tá afim, tá com medo daquele ambiente, uma pessoa que tá de branco. Você não pode definir um diagnóstico, rotular uma pessoa baseado naqueles poucos momentos que você está lidando com ela. Então, os terapeutas, o relatório de todo mundo que está em volta dessa criança faz muita diferença no diagnóstico também. E aí, Sim. lembrar que é isso, que é multiprofissional, assim, que uma vez a gente até conversou sobre os relatórios que a Paola fazia, eu falava, cara, que sonho se todo mundo fizesse esses relatórios. Não, eu já tive muitos assim alunos com transtornos e a gente faz um trabalho muito próximo das terapeutas. É realmente um trabalho muito integrado, assim, né, para a gente poder trocar. E várias vezes já aconteceu de eu falar, nossa, aqui é totalmente diferente, porque tá com outras pessoas. Enfim, a gente sabe que eles de acordo com a identificação que eles têm com o adulto. Com o pai, eles são uns, com a mãe são outros, enfim, com a avó na escola. Existe essa pluralidade, né, de comportamentos e que a gente precisa levar em consideração na hora de avaliar essa criança, né? Enfim. O processo, a gente vai falar um pouco mais sobre o autismo, sobre o espectro, né? Autista. Mas o processo do diagnóstico é mais ou menos o mesmo? Todos eles envolvem sempre, assim, a gente tem vários sintomas possíveis, mas nem sempre um sintoma é um critério. Então, quando a pessoa dá uma informação jogada, eu tenho um filho de 3 anos que enfileira os carrinhos. Tô falando já do TEA, sair um pouco do TDAH. Eu tenho um filho que só brinca com dinossauro. Isso é uma característica, mas isso isolado não fecha o diagnóstico. Então, eu repito, é importante a gente ter esses critérios, avaliar esses critérios e ter a troca
com os outros profissionais que também convivem com aquele paciente, mais do que a gente numa consulta que é mais rápida, sabe? Eu acho Pode ser um período sensível da ordem, por exemplo. Isolado, né? Não significa que. Deixa eu só fazer um adendo, gente. Eu acho que dá para colocar pergunta aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação. Eu acho que mesmo que eu tenha desativado os comentários, dá para vocês colocarem pergunta aí, porque eu tô vendo. Se você quiser liberar, a gente fecha isso antes de ir pro TEA. O que você acha? Fecha o TDAH antes de ir pro TEA ou fecha, deixa no final? Eu acho que a gente pode deixar para o final, para a gente conseguir falar. E Só aí, eu acho lembrar que rapidinho, você. não se prolongar muito. Do TDAH, para a gente pensar no tratamento, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é a Ritalina. Eu falo, calma. Existe indicação? Existe, mas existem várias terapias antes do processo do tratamento medicamentoso. Então, existe um Sim. treinamento dos professores, existe um treinamento dos pais, aqueles recursos que a gente tinha falado sobre a criança fazer a prova num ambiente com menos estímulo, Uhum. para ter tempo diferente para fazer a prova, ter provas diferentes, a criança sentar em lugares diferentes da sala, tudo isso são estratégias que a gente tem que tentar antes de introduzir a medicação, tá? Só para deixar claro que... E um acompanhamento com uma psicopedagoga, por exemplo, né? Exatamente. Com pediatra, neuro, enfim. Antes da Ritalina, a famosa Ritalina, existem outras estratégias. Sim. E me fala uma coisa, se não tem o H, se é só o TDA, ainda usa a Ritalina ou não? A Ritalina é para deixar mais calmo, não é? Ou não? Ela não é só para deixar mais calma. É um Tá, mecanismo um pouquinho mais complexo que isso. beleza. E esse déficit de atenção também, quando você não tem a hiperatividade, se você faz as estratégias e mesmo assim continua com uma dificuldade, a gente pode entrar sim com medicamentoso só para o desatento. Só, né? Pro desatento. E quem vai avaliar essa questão do medicamento é o neuropediatra. Sim, em conjunto com a resposta das terapias. Olha, a gente fez essa e essa alteração. Olha, a escola manda um feedback de, olha, fizemos isso, respondeu assim. A psicopedagoga responde outra coisa. A gente junta essa informação e fala, ó, tá rolando, não tá rolando, próximo passo. Beleza, tá. Mais alguma coisa que você quer falar do Não, TDA? Eu te não, interrompi no que você estava falando. A questão da criança poder fazer prova diferente, de estar sentado próximo do professor, né? sim. Eu acho que mais importante que isso é parar de enxergar como se fosse realmente uma coisa que a criança consegue controlar, sabe? Porque é fisiológico, não está tão na cara quanto a síndrome de Down, por exemplo, que tem uma. Ótimo. Isso. Tem Que é uma coisa que você olha e que você já sabe, enfim. Uma questão fisiológica e que a criança não tá no controle dela, né? E, enfim, sem julgar a criança por isso, né? E os pais, né? Sem julgar a criança e os pais como negligentes. Exatamente. Porque acontece, né? Vou tentar ser um pouquinho mais breve no autismo. Eu sei que é uma dúvida muito frequente, mas acho que a gente já se estendeu um pouco. Eu acho que pra gente falar no Não, autismo. olha, na verdade, a gente já tá com 54 minutos. Eu não sei se o Instagram vai cortar na 1 hora ou não. Se cortar, a gente volta. Se não cortar, a gente segue. Tá. Tá? Eu espero que não corte, porque tá muito delicioso esse. É nóis. Vou tentar Vai, ser bora. breve. Bom, do primeiro de Já tem tudo. um monte de pergunta aqui, viu? Só pra te falar. Ai, meu Deus, tá bom. E depois a gente depois a gente vê no final. Bora. Sobre o transtorno do espectro autista. Primeira coisa que eu queria falar para todo mundo da saúde, para
médicos, professores, terapeutas, é que as pessoas precisam se atualizar sobre o diagnóstico e as classificações. Então, a gente não usa mais o termo Asperger, autista de alto rendimento. Tudo isso é um espectro. Então, o nome agora é transtorno do espectro autista. Então, você encaixa nesse Caraca. menos ou mais. Sim. Então, aquele cuidado de não te falar, eu tenho um Asperger na minha sala. Ano que vem eu vou receber não sei o quê. Porque tem essa ansiedade. Sim, tem. De como eu vou lidar com isso. Então, Sim. cuidado com a nomenclatura. Então, qual que é o correto agora? É o espectro autista. A gente não fala mais em alto rendimento, a gente não fala mais em Asperger. É um paciente que tem um comprometimento da interação social e da comunicação. E ele tem comportamentos e interesses restritos e repetitivos. De novo, e isso tem realmente que comprometer, de alguma forma, dificultar a vida dele. No autismo, ele tem uma questão de herdabilidade de 60% a 90%. Então, é alto, assim como o TDAH. Tanto que não é raro encontrar famílias que têm mais de um filho, Sim. né, com TEA. Com Né? TEA. E é muito comum também, quando a gente começa a observar na criança, a gente faz o diagnóstico retrospectivo de algum dos pais, sabe? Que a gente começa a observar na criança e o pai fala, putz, eu também tenho. Porque encontra um genezinho que tem ali no pai, que ele era mais tímido, é isso? Que ele tinha alguns indícios ali, e a mãe também, e tá feito. Existe uma entidade que chama fenótipo ampliado do autismo. É um pouquinho mais complexo, mas é assim. Muitas pessoas têm várias características do espectro, mas não fecham critérios. Lembra que eu falei? Não é só porque a pessoa, ou a criança, ou o adulto tem uma característica que ela vai fechar esse diagnóstico. Então, às vezes, Sim. tem algumas características, mas não são suficientes para fechar o diagnóstico. Aí, Ju, o pai com a mãe com outras características, no final, os dois não tinham esse diagnóstico fechado, mas o filho pode ter a probabilidade de realmente fechar o diagnóstico. Sim. Tá? Muito se fala sobre isso hoje em dia, é muito mais estudado sobre a causa do autismo, porque aparentemente o relato é que a gente tem aumento do número de casos, isso é algo que está ficando mais frequente, mas na verdade, se a gente for pensar um pouquinho melhor, a gente tem outras variáveis. Alguns estudos falam hoje que de 1 a 60 ou 70 pessoas no mundo, uma pessoa tem autismo, transtorno do espectro autista. Então, é muito. Então, por que isso está tão mais em pauta, isso está tão mais presente nas discussões? Primeiro, a gente mudou o jeito de diagnosticar. Segundo, as pessoas estão mais conscientes, entendeu? Você faz um diagnóstico, quando você tem noção, você só consegue fazer o diagnóstico de coisas que você sabe, que você tem contato, que você se atentou para aquilo. E a outra questão é que a gente tem batido muito na tecla de duas coisas muito importantes, que é epigenética, que é na medicina que a gente mais tem falado hoje em dia, que é como os nossos hábitos de vida, como a nossa modo de vida altera nossos genes. Então, assim, qualidade de vida, de sono, de alimentação, de abuso de substâncias, como isso pode alterar a gente e as nossas futuras gerações. Sim. E o que é muito importante é a intervenção precoce. Porque é uma coisa que você sempre fala também, nos primeiros anos de vida a gente tem a neuroplasticidade. Então, por exemplo, a Sociedade Americana de Pediatria, eles indicam
que todas as crianças, todas, numa consulta de pediatria geral, rotina, puericultura, todas as crianças entre 1 ano e meio e 2 anos têm que fazer o teste, que é um teste que a gente chama de MChat, de triagem para o autismo. Então, isso acaba também Caraca! no momento de diagnóstico. Por quê? Porque a gente quer fazer o diagnóstico o quanto antes, para intervir o quanto antes, para usar essa neuroplasticidade, para essa criança ficar mais, para usar o máximo que a gente conseguir dessa potência que ela tem, entendeu? Sim. Eu acho que é isso, é neuroplasticidade total, né? De você aproveitar um período que eles estão mais. Que eu acho que é mais fácil, vai, vamos dizer assim, né? E é De importante você das fazer. sinapses acontecerem, né? É o período que está lá tudo multiplicando muito. E se essa criança tem uma questão adaptativa, uma questão sensorial, a gente consegue trabalhar e melhorar isso logo. Tá, de novo, Então, sabe retorno. o que eu sempre falo para quem me procura por aqui é que se tá com uma pulga atrás da orelha, precisa levar pro pediatra. Porque quem vai avaliar precisa olhar essa criança, né? É muito difícil da gente, você deve receber também um monte de dúvidas e é muito complicado a gente, sabe, fazer diagnóstico, não tem como. A gente tem algumas coisas que fogem muito do padrão, que daí você fala. Mas assim, se você tá achando que a criança tem alguma coisa que tá destoando ali, que tá te deixando com uma pulga atrás da orelha, leva. Porque pelo sim, pelo não, né? E ao longo dos anos, uma coisa que eu mudei muito a minha percepção foi com relação a isso. Porque a gente precisa tomar cuidado para não ficar, principalmente nas escolas, porque assim, existe sim essa poesia de que cada criança tem o seu tempo. E sim, cada criança, cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem o seu modo de fazer as coisas, cada pessoa tem um tempo, ok, mas é dentro de um tempo, né, previsto, esperado ali, e que sim, se a gente não pega esse tempo, a gente tá comendo bola, a gente tá perdendo um tempo precioso. Eu Exatamente. já tive pais, por exemplo, famílias que relataram para mim que levaram a criança para fono por uma linguinha presa que a gente nem indicaria, mas que o resultado foi muito bom, né? Então, assim, Não. quanto antes melhor, sabe? E tem Quanto uma antes lenda, melhor. tem uma lenda que a gente tem que esperar 3 anos, 7 anos. Ah, não, espera mais um pouco antes de encaminhar. Na verdade, é completamente o contrário. Se É uma perda de tempo de vida da criança, isso. Eu, pelo menos, acho, sabe? Como professora, eu acho que é uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Mas Eu sou dessa opinião. Pelo sim, pelo não, sabe? Se tem alguma coisa, se tem alguma pulga atrás da orelha, leva. E mesmo se o médico falar, ah, não, tá ok, beleza, existe essa questão que você falou que no consultório a criança é uma coisa, em casa a criança é outra. Então, se o adulto de casa tá percebendo alguma coisa que na consulta não manifestou e o médico foi displicente, negligente, enfim, busca outro e vai atrás, porque e tem outra coisa que é muito importante, que eu acho que é o ponto-chave de tudo isso, que é você não precisa ter um diagnóstico fechado para você começar uma intervenção precoce. Então, a gente tem uma questão, a gente pode começar a fazer as terapias. Esse paciente não precisa fechar todos os critérios para TEA, para TDAH, para a gente começar uma intervenção, para ele começar uma fono, para ele começar uma TO, para ele começar uma psicopedagoga, entendeu? Então, assim, eu não preciso carimbar e falar, ó, realmente é autismo,
agora você vai começar a fazer isso. Então, eu acho que a chave é isso que você ter em mente isso que você falou já um monte de vezes. Tá comprometendo a vida da criança de alguma maneira? Se tá, então pode começar a trabalhar de alguma forma. Mas ter cuidado também para não patologizar tudo o tempo todo. Porque também existe um pouco dessa tendência de querer o diagnóstico, de querer o nome, sabe? Enfim, tem que ter um meio termo, como tudo, né? Como tudo. Sim, eu acho que tem essa Manda. também. Não, tem essa questão que é quando a gente fala um pouco de tem algumas características, não fecha diagnóstico, parece que você está ofendendo, assim, porque a pessoa vem prontinha para querer aquele diagnóstico que faz todo sentido. Então tem realmente essa questão atualmente, sim. E o inverso também é real, porque às vezes existe o diagnóstico e os responsáveis não aceitam, e realmente é muito difícil, mas assim, o que eu quero dizer nesse sentido é que fingir que nada tá acontecendo, eu falo isso porque eu já vi fingir que nada tá acontecendo e se fingir que não tá, não, sabe, não fica. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Então, se tem o diagnóstico, vai. Independente do diagnóstico ou não, se tem aquela criança precisa daquela coisa, vai fazer. Sim. Entende o que eu quero dizer? Aquilo que a Vai. gente é buscar o melhor do desenvolvimento, o máximo de potência que ela existe. É isso que a gente quer que ela desenvolva. Exatamente. Exatamente. Só para esclarecer um pouco mais sobre o TEA, que é o espectro autista, tem muitas características que não entram no critério do diagnóstico, o que é muito importante, muito. No primeiro ano de vida, muitas vezes isso pode passar, os sintomas podem passar desapercebido realmente. Então, no primeiro ano de vida, a gente pode ter ou não uma criança que não tem tanto contato visual, que recusa um pouco o colo, que não tem tanta expressão facial, e isso pode realmente passar desapercebido pelo pai e pelo pediatra. No primeiro ano de vida, a partir do primeiro ano, quando a gente começa a usar mais a comunicação e a fala, isso começa a ficar mais evidente. Então, assim, intenção comunicativa. Quando a gente começa com os 12 meses, por exemplo, sinais de alarme, tá? Gerais agora. Não é fechar diagnóstico. Olha, é um sinal de alarme, vamos observar e conversar com o pediatra antes de ir pro... Perfeito. Então, pode ter um atraso motor dos 6 meses aos 12 meses, então não sentou no tempo certo, não tem interesse em mudar de posição. Isso pode acontecer em um pouquinho no TEA. A partir de 1 ano, o que pode acontecer muito é realmente um comprometimento da comunicação. Então, aquela criança que não dá tchau, que não manda beijo, que não quer compartilhar o que tá... Nossa, ela tá muito feliz, não compartilha, ou ela vê uma reação e ela fica assim, meio sem ter essa reciprocidade. Muito cuidado para falar sobre empatia, porque não é empatia, é realmente uma noção de troca. É uma criança que você aponta o objeto e ela não olha para onde você está olhando, ela não tem esse reflexo, esse estímulo. Que é muito recomendado e é uma característica que a gente chama de uso útil da pessoa. Então, a criança pega a mão do pai e leva, por exemplo, a criança quer água. Ela não vai a água dela sozinha. Ela pega a mão do pai e leva a mão do pai até o copinho d'água para apontar o que ela quer. Ela não verbaliza. Então, tem várias Lembrando que nada disso isolado significa, por exemplo, uma criança que faz isso pode ser o uso excessivo das telas, por exemplo. E com essa questão de não dar tchau, de não mandar beijo, tudo, eu tenho uma questão com isso. Porque eu acho importante a gente pontuar que esses comportamentos, eles são comportamentos imitativos. Mas...
se a gente não ensina para eles, Sim, eles não vai tirar do além e vai começar a mandar beijo. exato. Por exemplo, Cantar mais eu sempre, sozinho. eu sempre gostei de ensinar a piscar. Porque eu acho muito bonitinho. Então, e nunca fiquei ensinando, ai, dá tchau, filho, dá tchau. Então, meus filhos. O Valentim, pelo menos, o Nino, até agora, não, ainda não. Mas o Valentim, por exemplo, não dava tchau, não nada. Mas ele piscava, era o jeitinho dele. Então, eu acho que mais do que. E eu falo, eu tô esclarecendo tudo isso, porque às vezes a gente pode parecer que é uma obrigação, sabe, um bebê dar tchau e mandar beijo. E Não, não é, sabe? não é. A piscada, por exemplo, é um jeito de interagir. E É, eu acho que o que é mais importante nesse caso não é a forma, não é a ação ali, o ato em si de dar tchau, de mandar beijo, de piscar, é a interação, né? exatamente. E buscar essa interação e aceitar essa interação. Exatamente. Exatamente isso, assim, é a questão da interação, é a questão de compartilhar. Por exemplo, você Uhum, tá. Porque tem uma questão que é muito importante, que a gente pede muito para os professores normalmente observarem, é assim, caiu a luz daqui. ah, voltou. Galera, vocês estão gostando? Liberei aqui os comentários. Vamos para as perguntas. Vamos. Vamos para as perguntas. Olha ela! A gente achou que tinha acabado sua bateria. Não. Mas tudo bem, voltei. Vamos lá. Zagoto tá falando. Antes de cair, você ia falar sobre algo que vocês sempre orientam os professores a observarem. Ah, eu não sei até que parte parou a luz, mas o que eu tava falando é sobre o brincar com e o brincar junto. Então a gente tem que observar se aquela criança ela tá ali no bolo brincando, mas brincando sozinha, ou se ela realmente está interagindo com aquelas outras crianças participando daquela brincadeira. Porque isso é um sinal de alarme também. Às vezes, mas meu filho brinca muito bem com as crianças. Mas aí vamos ver qual é o parecer da Mas professora, ele tá sabe? brincando perto, né? Exatamente. O que a professora que tá ali acha? Então, que é super esperado até um determinado momento, né? Exato. Tanto que a gente inclusive fala, eu trabalho muito com criança pequena mesmo, ali de 2 anos tal, e nessa fase a gente fala que o que é esperado é que eles brinquem perto, mas não junto, Sim. pequenininho, né? É uma coisa para se observar. Tem mais alguma coisa que você quer falar a respeito de diagnóstico, alguma coisa assim? Tem uma É... coisinha só, fala. Fala. Eu Não, com queria. relação à sobreposição. Era isso. Era isso. Fala. Eu acho que é muito importante e muitos pediatras têm essa dificuldade, muitas pessoas que os cuidadores têm essa dificuldade. Então, por exemplo, a queixa é: o meu filho não interage muito comigo. Isso é uma desatenção, porque ele mantém pouco a atenção e vai embora. Ou ele tem uma questão de contato visual, não mantém tanto contato visual. Então, quando um terço dos pacientes, isso é muito, tem os dois diagnósticos. Então, ele pode ter um TDAH e um TEA junto. Entendeu? Então, ele pode ter uma questão de não ter aquele contato visual, manter aquele contato visual, e realmente ter um tempo de atenção um pouquinho mais reduzido. Então, isso atrasa o diagnóstico, e quando houver essa sobreposição, quando houver essa dúvida, é muito legal a gente começar primeiro. Por onde eu começo? Pela intervenção do TEA.
Então, a gente tem que fazer a parte da adaptação daquela intervenção precoce, pensando na plasticidade cerebral, pensando naquela questão que a gente tinha falado realmente da questão sensorial, que limita muito a vida adulta, de eu só como isso, eu só uso essa cor, eu não consigo colocar o pé na grama, eu não consigo andar na areia. Lembrando que isso isolado não é um diagnóstico, mas isso tem muitos pacientes que têm essa restrição de textura, de cor com o alimento. Então, quanto antes a gente fizer essa intervenção sensorial, principalmente, melhor. É isso. Perfeito. Bom, agora que a gente vai entrar nas perguntas, eu queria sugerir aqui para a galera clicar no aviãozinho, enviar para quem acha que pode ser bacana, dar um print. Vamos fazer uma carinha bonitinha aí? Printa aí, gente. Compartilha, doutora Flávia, Lin. Que ridículo. Você vai ver, tem um monte de print. É importante, gente, valoriza.